sua Bíblia, em Isaías capítulo 54, versículo 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, o verso 17. Podemos ler Isaías, capítulo 54, verso 16. Perdão, 16. Fala para ela. Segura só um pouquinho, só para me fazer a leitura, daqui a pouco nós vamos decolar. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Irmãos, no verso 16, ele diz assim: eu criei o ferreiro. E no final ele diz: eu criei o assolador para destruir. Toda ferramenta que o ferreiro ou que o destruidor está preparada não vai prosperar se eu não permitir. Se tem alguém que acredita, dê glória a Deus. Podeis assentar. Quero eu aqui primeiramente agradecer ao servo do Senhor, pastor Ronaldo, amigo. Me espelho muito dele porque ele é bonito, irmão. Hoje eu falei, eu vou pegar um terno bonito para vir. Aí ele me superou, irmão. Mas eu fico feliz, é um homem bonito de Deus, tem um brilho, né? Porque se você dizer que um crente é feio, você está dizendo que Deus é feio, porque nós temos imagem e semelhança dele, né, irmão? É a imagem do Todo-Poderoso, pastora Viviane, sempre uma honra ver a senhora. Um casal abençoado. Eu acredito que um dia eu vou casar também. Deve ter alguma doida por aí um dia, né? A todos os obreiros aqui também, fico grato, respeito muito aos senhores, pois eu sei que para chegar aqui, em muitos espinhos nós pisamos, né? Ninguém chega em lugar nenhum por acaso. A minha Bíblia diz nos Salmos que Deus fala: eu achei o meu servo Davi. Para estar aqui em cima é porque Deus procurou vocês em algum lugar e achou. E eu fico feliz em dividir um pouco com os irmãos. O Ezequiel, meu Deus do céu, vou ter uma camiseta branca assim, meu Deus. A Patrícia também, todos os irmãos que estão aqui, conheço a maioria, os jovens, o tocador que está me acompanhando. Esse homem é um homem de Deus, aleluia. Eu estou feliz, irmão. Quanto está feliz aí? Dê glória a Deus. Irmãos, quando o pastor me viu passando, ele me convidou. Quando ele me convidou, eu estava com alguns problemas na família, nem dei tanta atenção, sempre paro, dou atenção, procuro tratar as pessoas com respeito, mas ele falou comigo assim, eu estava atordoado. Falei: não, pastor, vou ver, vou acertar. E aí eu falo com o Senhor, acabamos não nos encontrando, mas eu vim, resolvi o problema. E quando eu cheguei na minha casa, deitei no travesseiro, eu disse: já sei o que eu vou pregar. E deitei e dormi, feliz, porque já sabia que ia pregar, só esperando ele me ligar para confirmar, esperando que fosse em dezembro, né, irmão, para mim dar uma curva na agenda. Mas é difícil eu sair para pregar, irmão, porque hoje está um tal de mulher querer telefone de pregador que eu não saio não, irmão, só fico em casa, só fico em casa, não saio. Eu sou o único jovem na igreja lançado em ata, é proibido um jovem dirigir igreja. Eu sou o único jovem que quebrei o protocolo, porque a Bíblia diz que sempre o primogênito tinha direito à herança, mas nasceu José. Jacó olhou e disse: esse vai herdar tudo que é meu. O pai olhou lá do céu e disse: é você mesmo, magrelo, vai, vou te encher, vai lá, vai dar certo. Irmão, se fosse por ser bonito, eu acredito que estaria no nosso púlpito Janequim, não teria espaço para nós. Mas eu acredito que aqui não é por quem é bonito, quem tem o melhor sorriso. Aqui é para quem tem o joelho mais feio. Aqui é para quem tem o joelho macetado. A Franciele está ali, olha que felicidade, entendeu? É bênção de Deus. Vocês vão deixar eu pregar 20 minutos, né?
20 minutos eu tenho uma palavra de Deus para cada um de vocês. Vamos meditar. E aí eu cheguei, sentei na sala de aula, já sei que eu vou pregar. Vou lá dar uma lida na Bíblia, que eu já sei que eu vou pregar. Aí então nós estamos aprendendo sobre pregação. O pastor disse: todo pregador que não prega em cima do tema não tem compromisso com a festa dos outros. Até porque o tema não vem do nada. E não existe pregador que diz: Deus me revelou. A minha Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Como revelou um tempo o pastor e revelou outro para mim. São um ano inteiro orando pelo tema até que Deus revele. Aí vem um descompromissado e diz: não, Deus revelou outro, irmão. Você não está na conexão certa. É por isso que Deus revelou outro para você ver quem está em conexão. Deus fala aqui, Deus fala aqui, Deus fala lá. E é sempre a mesma palavra, é reta. Ai meu Deus, eu leio de confusão. Então eu disse: captei a vossa mensagem. Me passou o tema quinta ou sexta-feira. Eu disse: está tentando me derrubar. Mas Deus falou: olha que maravilha, que o tema vem em cima. Não consegui preparar nada. Peguei a caneta agora do ponto e disse: Deus, está nas tuas mãos. Ele disse: não se preocupe, feche a sua boca que eu falo. Eu disse: bem, peço que você preste bastante atenção nesta introdução, porque Isaías é um profeta messiânico, a qual todas as pessoas chamam de profeta maior. Existem cerca de 4 profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são profetas considerados maiores porque os seus livros são um pouco mais grandes do que o outro. Os seus relatos são bem maiores. Isaías tem 66 capítulos, enquanto nós temos profetas menores como Obadias, que só tem 1 capítulo. Então é devido a isso que ele é chamado de profeta maior, porque ele relatou mais coisas. Isaías nasceu aproximadamente no ano 800 a.C., 700, e ele foi agraciado pelo Senhor, porque apesar de Deus revelar que ia ter uma perseguição, o povo ia ser levado cativo, apesar de perto do ano de Jeremias ele vê toda Israel sendo destruída e só Judá sendo conservado, Deus poupou aos olhos desse profeta tanta perseguição como aconteceu para Jeremias. Isaías, ele nasceu no palácio, enquanto Isaías tinha influência para pegar para reis, para estar do lado de pessoas até mesmo de uma classe um pouco mais alta. Teve profetas que não teve esse privilégio, como Miqueias, que profetizou ao mesmo tempo, mas tinha que profetizar no campo. Isaías foi privilegiado por Deus, e mais do que privilegiado, quando nós paramos para olhar para o livro de Isaías, há muitas revelações. A primeira é que Isaías é considerado a Bíblia dentro da Bíblia. Por que, pregador, a Bíblia dentro da Bíblia? Porque a Bíblia há 66 livros. O livro de Isaías há 66 capítulos. A Bíblia é dividida em 2 partes: o Novo Testamento e o Velho Testamento, contando o Velho Testamento com 39 capítulos e o Novo com 27 capítulos, somando 66. Isaías é dividido em 2 partes. Você não estuda o livro por inteiro. Os primeiros 39 capítulos é como o Velho Testamento, pois fala de juízo, fala de correção, fala de cativeiro, fala de fulminação. Nos 39 capítulos agora, no segundo 27 capítulos, na parte final, ele começa a dizer sobre um Messias vindouro. Ele começa a dizer aproximadamente como Mateus vem dizendo que um menino está nascendo em Belém de Judá. Isaías é considerado a Bíblia dentro da Bíblia, porque nos seus 27 capítulos finais, como se fosse o Novo Testamento, ele fala de graça, ele fala de comunhão, ele fala de Cristo, ele fala de céu, ele fala que a habitação de todo aquele que está vivendo aqui não é aqui, mas tem um paradeiro céu para todo cristão que acredita na palavra. Isaías é tão considerado assim, pois ele fala do reino milenar. E o que é o reino milenar? Quando Cristo vem aqui, ele arrebata a tua igreja. Se a igreja fica sendo perseguida aqui, é a grande tribulação. Passa-se 7 anos. Depois de 7 anos, Cristo desce como vencedor para vencer. Ele prende o Satanás por 1000 anos, acaba com a rebelião que está dentro da terra. Ele pega as nações, separa a nação bode, separa as nações ovelhas, e todas as nações entram no milênio com
dele. Isaías diz e vai escrever que no milênio a criança brincará com a serpente não picará a criança. Mais ou menos como no Jardim do Éden, é um livro espetacular. Isaías fala tanto de Cristo que ele é considerado o quinto evangelho. Ele fala do nascimento, ele fala da vida, ele fala da morte. O livro de Isaías é tão importante que aproximadamente há mais de 11 capítulos no Evangelho de Mateus narrando que Jesus fala de Isaías, porque Isaías cumpre um grande propósito. Rafael, o que tem a ver com isso? O capítulo 54 enquadra mais ou menos no Novo Testamento. Quando você olha para o Velho Testamento, não existe igreja no Velho Testamento, não existe um plano para a igreja no Velho Testamento, não existe. É por isso que quando a pessoa diz, olha, o Senhor te escolheu por cabeça e não por cauda, não é para a igreja essa promessa. Essa promessa é só para Israel. Essa promessa está no Velho Testamento, enquadrado por Israel, não cabe para nós. Mas o capítulo 54 de Isaías há um legado. Ele é um legado especial, pois é a única parte, uma das únicas partes que o Velho Testamento converge no Novo, e os dois se entrelaçam, e parece que ele tem uma revelação do que há de vir para a nossa terra. Esse capítulo 54 é uma ordem que há para a igreja, é uma ordem dada para todo o ministério fundado em nome de Cristo. Eu não sei como é o nome de todos os ministérios que tem no planeta Terra, mas eu sei que sobre todo o ministério que há no planeta Terra há uma promessa, e o nome dessa promessa é que toda a ferramenta preparada contra a igreja não tem o direito de prosperar. Quando Isaías pega o seu banquinho, sobe, ele se coloca em pé e dá um legado para cada um de nós e diz: toda a ferramenta que tentaram preparar para acabar com a igreja do Senhor não dará certo, pois sempre as portas permanecerá aberta. É por isso que eu me comovo por esse ministério e tiro o meu chapéu do Senhor. É porque se tentaram fechar a igreja em São e Poder, tem um céu abençoado com um microfone e um carro e obreiros preparados para gritar o lado de fora. Pode vir Satanás fechar a porta da igreja, nós ainda temos espaço na praça, na rua, nas esquinas, e eu quero dar uma ordem para o inferno. Se tentar fechar a igreja, as riquezas da prevalência, porque o nosso lugar vai ser a esquina, vai ser os lares, vai ser. Eu criei toda a ferramenta. Eu criei quem prepara a ferramenta. E eu criei o destruidor. Eu quero dizer algo lindo agora nessa noite, pois você é um privilegiado de Deus. Eu quero dizer que eu sei que ele está me ouvindo agora, eu não sei aonde ele está, mas eu quero dizer que o Satanás, ele é uma criatura. E você passou desse estado, você não é mais criatura, você é filho de Deus. Você tem um cachorrinho na sua casa, sua criatura, você cria ele. Satanás é o cachorrinho de Deus. Quando Deus diz, vai deitar na casinha, não sai de lá, senão te prendo na coleira. Mas você já viu algum pai aqui prender o filho na coleira? Não. O pai solta o filho e diz, vai voar, meu filho, porque eu não posso te prender dentro de casa. Eu não sei se você recebe isso pela voz, Deus está colocando para tirar a sua oferta. Você vai voar, meu filho, não tem cadeira, não tem prisão, ninguém pode te segurar. Você é filho, você é filho. Deus está aqui nesse lugar. Foi eu que criei. E quem cria, manda. Só que eu vejo algo importante em ferramentas. O nosso corpo, ele é preparado para autodefesa, para toda coisa que vinha atacar. Se você pisar em algo quente, comunica para o cérebro que o pé pisou, você tira o pé e diz, queimei o meu pé. Se for na mão, queimei a minha mão, pois o corpo comunica que uma ferramenta feriu o corpo e dói o corpo. Se uma espada de 2 gumes, que é considerada aquela espada de 2 cortes, rasgar alguém,
o corpo vai tentar parar essa ferida e vai começar a mandar sangue. É por isso que uma pessoa, quando é ferida, o sangue começa a jorrar. É porque o corpo está tentando sanar a dor, está tentando curar a ferida. Você é o único ser na terra de ser machucado e o seu corpo ter o poder para cicatrização e de repente soma. Se projeta de novo. Mas as marcas ficam. Todos os nossos erros e todos os nossos pecados é como um lápis que nós escrevemos em uma folha e depois nós apagamos com a borracha. Ali está dizendo que Deus esqueceu, mas você olha para o papel, tem marca que foi riscado. Sempre fica. Mas Deus deu uma ordem para isso e diz: tudo que te fere vai parar. Pois eu estou dando um antídoto para parar toda a dor que machucou o teu corpo hoje. Quando Isaías escreve esse relato, e ao saber que eu ia pregar, eu temi, pois eu não preparei nada, estou dependente de Deus. E saber que o nosso corpo é ferido, e logo após é cicatrizado, mas o corpo permanece intacto. Você consegue entender isso? O corpo permanece intacto. E sem delongas, aqui eu entro na mensagem agora, para dizer que o inimigo tem tentado ferir um corpo chamado igreja. E cada dia que passa, sinto muito dizer, senhores, a cada dia que passa, não só eu, mas esse é o sentimento de cada pastor, cada dia que passa, nós deitamos a cabeça no travesseiro e dizemos: nós não vamos mais levantar. Jesus, não falta mais nada para o abrir e fechar de olhos. Cada dia que você liga o seu aparelho televisor, tem uma célula recente de um lado e um da tela do outro, e é só má notícia. E sabe o que é pior? É que quando você vê um caso, você fala: nossa, isso nunca aconteceu. E no outro dia vem um pior. E hoje, a igreja começou a absorver esse caos. Hoje, irmãos, o sentimento do pastor é orar para que vocês permaneçam aqui, porque a mensagem da cruz não é mais o bastante para manter uma igreja em pé. Quando nós temos homens sérios pregando em cima do nosso púlpito, as igrejas não querem mais ouvir, o povo só quer viver. Ah, irmão, eu lembro quando a minha mãe pegava a chinela e dizia: você vai comer arroz e feijão, chega de doce e salgadinho. Tem igreja dando só doce e salgadinho, e a igreja está lotada, repleta de gente. É teologia da prosperidade. Se você está sem, você vai ganhar 1000. Eu quero te dizer que o meu Deus que está sendo pregado aí fora não é esse. É por isso que Deus levanta algumas igrejinhas que Ele chama de igreja pequena, mas que tem homens de Deus aqui dispostos a desmascarar isso que está acontecendo. E tem homens de Deus que não se comprometem, não tem aqui uma praga do governo para pregar o que eles querem. Homens que colocam a cara no pó, vai para o monte, passa frio, passa chuva, mas tem coragem. Eu dei ordem para o destruidor, eu dei a ordem para o ferreiro. Igreja, ninguém tem autoridade para te tocar. Se a igreja entendesse que ninguém tem liberdade para tocar nela, nós avançaríamos como um rolo compressor. Está se levantando aí um movimento chamado movimento emergente. Rafael, o que é um movimento emergente? Movimento emergente são pessoas que não gostam de governo, que não gostam de liderança, que são contra todo tipo de liderança, são contra todo tipo de pastores. Eles não aceitam pastores, não aceitam que ninguém dá ordem neles. Querem seguir em si mesmo. E Judas escreveu sobre ele: são nuvens vazias, levadas pelo vento, murchas,
movimento se levantou nos Estados Unidos primeiramente, agora chegou no Brasil. Pessoas que nesse momento agora estão se reunindo na internet e estão metendo pau em todas as lideranças brasileiras, dizendo: nós não aceitamos nos submeter, nós não aceitamos que ninguém mande nós não aceitamos que ninguém dê a ordem para nós, hein, meu irmão. Eu leio a minha Bíblia Sagrada do jovem pastor dizendo: eu tenho um pastor e eu não preciso de mais nada. Quando eu leio a minha Bíblia Sagrada, eu vejo que lá no meio do deserto se encabeçaram, reuniram a pacotinha e se levantaram contra Arão, dizendo: ó panela, tem panela no meio do povo, você levantou o seu irmão Moisés, isso aí é panela, Moisés. Eu não aceito essa sua liderança, Moisés. Moisés disse: não, a liderança não é minha, a liderança foi instituída por Deus, meu filho. É por isso que tem um bando de desocupado que não acredita em liderança. Mas eu quero te dizer, a liderança não é minha, a liderança foi instituída por Deus. A igreja não vai falir porque tem um plano de fofoqueiro na internet sem ter o que fazer. Um plano de desocupado que fica no zero. Falar de nós é fácil. A internet não tem cara, a internet não tem endereço. Lá só tem os corações que julgam que quer, fala quem quer. Eu quero ver vir aqui, vai lá na pequena que nem nós vamos, vai na cadeia que nem nós vamos, pega que nem nós pegamos, vamos ter coragem. Não vai prosperar essa ferramenta. Essa ferramenta que está se levantando, Satanás, não vai prosperar. Não vai ter culto sendo televisionado para o Estado e a internet. O culto é ao vivo. O Espírito Santo não vem pelo e-mail. Ele vem com a oração. Eu fico assustado com isso. Aonde já se viu? Não precisamos de vocês. E para ser breve, esse ano nós passamos pela maior vergonha. E vergonha, irmão. Eu fico feliz de poder falar aqui. E eu falo todo dia para as pessoas que me servem. Eu fico com vergonha. Porque nós tivemos política esse ano. E sabe o que o povo está falando? Tem que votar em crente para nos defender. Irmão, no dia que Jesus parar de defender a igreja, fecha a porta. Ô irmão, está para nós. E as senhoras que são um pouco mais senhoras do que eu, têm um pouco mais de idade, eu quero perguntar para a senhora: teve algum presidente cristão na época das senhoras, mas tinha igreja evangélica? Teve algum político lá para defender? A história da igreja diz que os imperadores perseguiam a igreja, mas Tertuliano, que era um jovem escritor daquela época, ele diz: para cada sangue de cristão que é morto pelo imperador, pelo presidente, nascem 30 que jogam pela terra. Nero, que foi o maior assassino de cristão, tacando fogo nos cristãos, ele colocava os cristãos em cruz e acendia o seu jardim durante a noite. E a história diz que os cristãos morriam assim: foi na cruz, onde um dia eu vi. Aí Nero perguntava e dizia: por que eles pegam fogo e não param de cantar? Ah, eu não sei, Nero, por que é? E eles diziam: onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Mas eles param de cantar, não tem como, né? Eles estão batendo em fogo, o fogo vai pegar em nós. Mas como eles não param de cantar pegando fogo, eu não sei. Aí algum cristão dizia: Isaías profetizou que ainda que nós passássemos pela chama, fogo nenhum haveria em nós. Não vai pegar fogo, mas o Senhor vai pegar
Você que é o próximo, segundo para subir aqui, esperamos você na prisão. Mas eu não vou casar. Aqui ainda é um lugar de intimidade. A minha Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, um para o outro. Deixará a mulher e o homem na sua casa se unirá e fará uma só carne. Quer casar, irmão? Vai para a igreja católica, para te dar uma bênção. Mas aqui não. Aqui é a gente que fala. A igreja não vai deixar. A igreja não vai deixar. Eu vou dar um aviso para o inferno agora. Pode levantar a ferramenta. Pode levantar a igreja emergente. Pode levantar político. Pode levantar o homossexual. Mas se prepare para a batalha. Nós não calaremos a nossa boca. Iremos para a guerra. Iremos para a guerra. Não vamos no nome de ninguém. Nós iremos no nome de Cristo. Mas nós vamos vencer. Os crentes veriam a Dilma. E ela disse: se ganhasse, se prepare. Igrejas fechariam. Eu estou feliz com ela, porque o Brasil precisa fechar a igreja mesmo. Está na hora da igreja brasileira acordar. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Irmão, eu estou sabendo que tem heresia aí no meio de vocês. É bom ter. Quando eu olhei isso, eu falei: heresia, Paulo, você errou no versículo. É bom ter heresia? Ele disse: é, porque assim se manifesta quem é realmente. Eu quero dar um recado para todos vocês que estão me ouvindo esta noite. Me ouvem bem? Vocês ainda estão aí? Glória a Deus. Eu quero dar um recado para vocês. Talvez você ir lá para o mundo lá fora e ter uma TV 42 polegadas é moda. Você ir lá no estádio de futebol, assistir um jogo da Copa do Mundo ainda é moda. Você vestir roupa culta e dançar funk ainda é moda. Mas evangelho não é moda. Está na hora da igreja se desmascarar e mostrar a cara de dentro errado. Eu não vim aqui apresentar, apesar de estar bonito, eu não vim aqui apresentar o meu terno. Eu não vim aqui apresentar o meu sapato. Aqui não virou desfile nem passarela. Sedução é moda. Paulo diz: é bom que haja no meio de vocês heresia. Porque aí sabe o que vai acontecer? Alguém vai dar um pulo para trás e vai dizer: eu não me conformo. Ai, eu vou ler a Bíblia, viu, feliz. Daniel chegou na Babilônia.
Mas eu conheço o Espírito Santo e quando ele rasga o céu e desce, 3.000 homens param confuso, perguntando para o outro, dizendo: está bêbado, ainda é 9 horas da manhã, hoje é dia de jejuar, pelo menos até as 10, estão tudo bêbado. Aí de repente alguém tomado o Espírito Santo e diz: não, rapaz, isso aqui que vocês estão vendo aqui foi prometido pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus rasgaria o céu e derramaria do Espírito sobre toda a carne. A igreja não precisa de videogame, não precisa de futebol, não precisa de chave. A igreja precisa dele. Eu olhei a Bíblia e ele tinha 17 anos, sua primeira guerra. O gigante olhou e disse: hoje você cai. Ele disse: não, gigante, você não está entendendo, a sua guerra não é comigo. A sua guerra é com ele. Jovens, nós íamos para a guerra no nome dele. Jesus. Irmãs, nós íamos para a guerra no nome dele. Ensine a oração para o seu filho, essa é a essência do Evangelho. Ensine a comunhão para o teu filho, essa é a essência do Evangelho. Não, casa permanece fiel. Eu me lembro do vida nova, quando Deus, os pastores não queriam vir para cá. Disseram: não, era para o falido, era para o armado. Morria, não podia, ninguém andava aqui. As únicas pessoas que andavam aqui depois das 10, ou era crente, ou era bandido, nem a polícia e tal. Mas que tinha crente, tinha. Mas eram só os verdadeiros. Nós permanecíamos fiel. Andávamos de um lado para o outro sem querer de Jericó, porque o nosso lado ia com ele. Preparando uma ferramenta para acabar com o nosso jovem, mas não vai prosperar. Não vai prosperar. E aqui eu fecho. E expliquei hoje com um jovem e fico chateado em falar isso. Mas vocês precisam também compartilhar que quando você vai e compra um CD e a vendedora te dá o CD, ela pega um CD lá qualquer e te dá, você fala: não, eu estou pagando pelo aquele CD e eu quero levar aquele CD. E você leva o que você quer. E eu aprendo que quem compra leva o que quer. Sabe por que ninguém fala mais de inferno, de demônio em cima do púlpito? Sabe por que ninguém fala mais de arrebatamento, crucificação? Essas coisinhas aí que deixaram para o lado, que levam para o céu. Sabe por que ninguém fala mais? Porque hoje uma mensagem custa R$1.000. O pastor compra e diz: aqui você prega o que eu quero, estou pagando. Sabe, irmão, quando Jesus estava pregando, eu me assusto quando Jesus fala isso. Os discípulos dizem: os fariseus estão pregando. Jesus diz: deixai-os, são condutores cegos. Acaso pode um cego guiar outro cego? Os dois vão cair no abismo. Jesus deixou eles andarem. Em vez de contrariar eles, eu não sei por que Jesus deixou. Jesus disse: deixai-os, são condutores cegos. Tem 1 milhão de líderes cegos levando mais 1 milhão de rebanho cego, tudo para o inferno, porque essa palavra foi tirada de cima do nosso povo. É difícil você encontrar alguém para chamar de homem de Deus. E o pastor tem colocado algumas pessoas para pregar aqui. Quando você vai olhar no nome, você fala: nossa, não tem um. Dá até medo de dar os nossos públicos. Não ora 1 minuto por dia, isso não lê Bíblia. Só sabe pregar bobeira. E aí a igreja ama. Está na hora de se levantar alguém com coragem. Você consegue entender isso? Eu vou repetir. Está na hora de se levantar alguém com coragem.
Quando eu olho para a minha Bíblia, na época de Abraão só teve um Abraão, na época de Isaac só teve um Isaac, na época de Jacó só teve um Jacó, na época de José só teve um José, na época de Moisés só teve um Moisés, na época de Josué só teve um Josué, na época dos juízes só teve um juiz de cada vez, Sansão, Gideão, Jefité, Omri, só teve um juiz de cada vez. Teve Samuel, ele na sua vez se levantou Davi, depois de Davi Salomão, na época de um profeta teve Isaías, depois Jeremias, depois Ezequiel, Daniel, na época só tinha um. Deus olha para a terra e diz: eu procurei um que se colocasse na brecha e tapasse essa brecha, mas eu não encontrei ninguém. Hoje Deus olha para essa festividade e diz: eu já tenho um legado para a igreja que está vivendo no século XXI. Toda a derradeira que estão enfrentando aí do lado de fora não vai prosperar. Toda a derradeira que estão levantando aí do lado de fora não vai prosperar. Mas eu estou procurando alguém, tem alguém aqui? 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 Mas quando você chegar na bicicleta, quando você chegar no treinamento, eu não estou falando alguém que quer pregar no maior congresso, pregar para frente é fácil.
orar, comece a orar, diz a palavra de Deus, eu não vou recuar, a enfermidade na minha casa vai sair, eu não vou recuar, eu não vou me entregar, eu não vou me entregar, eu venho na fornalha. Eu venho na fornalha.
microfone ou sem microfone. Não importa. Pode preparar o que for, nós fica só na caixinha hoje. Mas essa festa ninguém atrapalha. Sabe o que é isso? E agora de verdade, você consegue entender isso? Aleluia, é Deus. Muitos aqui não conseguiram entender o que está acontecendo. Mas está acontecendo uma revolução tão grande aqui dentro, que tem pessoas aqui que estavam fracas, estavam com a vontade de pular por isso, as correntes foram quebradas. Se você soubesse que a Bíblia está com uma alegria imensa no coração, sabe o que é isso? É a ferramenta que você está falando que vai funcionar. Você vai sair daqui para entrar na sua casa, e ao chegar hoje lá, quem manda é Jesus. Quem está na frente é Jesus, quem é Senhor. Ninguém mais canta de lado na tua casa, nem fala mais nada é Ele. Ele é o Senhor, Ei, jovem, você vai para a escola no final de ano e vai ter coragem, e vai ter coragem, e vai ter coragem no final de ano. Não é dia para nós se desenhar para curtir a festa do Natal. E eu não lembro depois voltar. Final de ano, nós vai pro monte, vai pro calor de rojão, misturado com vidas dos sonhos. Mas ninguém vai fazer nós parar, ninguém vai fazer nós parar, ninguém vai fazer nós parar. A igreja do Senhor em poder começa a entender hoje que se for para nós pregar 10 anos aqui, nós vamos pregar. Se for para nós ir para fora, nós vamos também. Mas se Jesus quiser nos levar para o céu, quem vai comigo? Quem vai? Mas tem que dar lugar, tem que dar lugar lá no céu, brilhando na raça, lá no céu. Imagine nós entrando na sala do trono, olhando para o Todo-Poderoso, essa noite, e a palavra é, independente da aprovação que você passou lá embaixo, volta para mim, porque aqui no céu eu vou tirar dos seus olhos toda a lágrima. Eu estou aqui, eu vou levar para você na céu, segura. Segura e presta atenção para você pular, não se segura. Sabe por que Jesus vai vir na nuvem para o arrebatamento? É porque no céu ninguém pula a nuvem, tem que entrar pelo portão. Só que quem chegar primeiro é que lidera, não é? E quem vai chegar no céu primeiro? Jesus vai chegar lá, primeiro na nuvem. E depois que ele chegar nas nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados e transformados em corpo de glória. Todo mundo vai chegar ao mesmo tempo nele. Mas eu vou dizendo para você que quem está na frente é que lidera. Ele disse que a ferramenta não ia prosperar, então ele que se responsabiliza para liderar o povo. Quem vai na frente é o general. Então ele vai na nossa frente marchando, a igreja vai atrás com ele. Então alguém grita lá de fora: levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O anjo lá do templo vai gritar: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Aí alguém lá de fora vai dizer: o Senhor poderoso, vencedor das palavras, é Ele. Mas Ele não vem sozinho, tem eu, tem o pastor Ronaldo, tem a Viviane, a Josiel, tem o Leandro, tem o Rui, quem vem com nós.
faz o toque no apelo. Eu quero que vocês entendam aqui agora. Isso daqui, irmãos, o evangelista Rafael, juntamente aqui com o corpo de obreiro que está aqui em cima. Oh, aleluia! Não somos obrigados para lembrar aqui ninguém. Vocês não estão aqui numa plateia. Vocês estão aqui, irmãos, diante do Senhor. Hoje você ouviu aqui o porta-voz de Deus. Ele trouxe aqui um recado da parte do Senhor. É Deus! Que coisa linda, irmãos. O que eu louvo e admiro na vida do evangelista Rafael, que ele é um jovem cheio de Deus, irmão. E hoje, irmãos, os jovens aqui da igreja, todos que estão aqui, toma isso por exemplo. Ele me faz lembrar lá atrás. Quanto você está agora, Rafael? 25 anos. Lá atrás, irmãos, na nossa juventude também, a dedicação é tremenda. Ele trouxe isso aqui à memória. Hoje a nossa juventude é outro tema, irmãos. Então quebra esse protocolo, jovens. Que vocês só não ficam no pula-pula aqui nesse momento presente. Que vocês possam resultar isso na vida de vocês daqui para frente. Porque vocês conseguiram quebrar algo aqui hoje, que estava aqui, irmãos, bloqueando vocês de sentir esse poder. Mas é a palavra que traz o avivamento. E Deus quebrou hoje esta porta de bronze, despedaçou uma porta de ferro. Hoje os ferrolhos não teve que se dissipar. Os grilhões, irmãos, tiveram que se dissipar. As correntes foram quebradas. E nós fomos livres. Então hoje eu estou liberdade aqui. Eu quero que você tenha coragem de vir aqui à frente e me reconciliar com Jesus. Vem aqui à frente agora. As correntes foram quebradas, mas agora eu quero demonstrar isso aí. Quero ver. Vem e vem. Isso. Chorando mesmo. Isso. Vai. Nós abraçamos. Para vir reconciliar com Jesus aqui em cima, aqui na frente. Pode vir, vem. Tem pessoas aqui, mano. Vem. Vem, não perde tempo não, vem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem buscar o quê? Então reconcilia com Jesus. Vem buscar porque a hora é oportuna. Nós estamos falando de pescaria. Hoje, irmão, Deus respondeu uma oração minha no meu quarto. Eu vi a Deus te usando hoje aqui, mano. Hoje eu acordei cedo, irmão. E eu vi esse menino aqui pregando hoje com muita propriedade aqui. Eu não falei nada, porque eu queria ver o negócio consigo. Mas Deus me revelou, Deus te usando hoje aqui com muita propriedade de forma diferenciada. E o Senhor falou para mim, você vai ver, eu vou dar um sinal hoje lá. Porque, irmãos, é como ele falou, nós que somos pastores, nós sofremos. Nós somos bombardeados pelos de dentro, pelos de fora. É porque as pessoas não sabem que a gente sofre. Mas na hora que você provar desta água, irmão, de pastor que está liderando, você vai ver o negócio. Isso me faz lembrar o meu ex-dirigente. O Diácono Ronaldo, você vai ser um dia pastor, meu filho. E você vai ver o quanto é doloroso. Porque eu também dei trabalho para ele, irmão. Ele falou, você vai ver. E hoje eu vejo, irmão. Mas eu glorifico por cada vida aqui nesta noite, irmão.
Porque nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor. E fazer a vontade de Deus, irmãos, às vezes dói, mas às vezes, irmãos, alegra o nosso coração de saber que há um galardão nos esperando. E naquele dia nós vamos receber dele. Ele vai nos dar. Então, mocidade, irmãos, irmãos, vocês que conseguiram vir aqui à frente, que agora conseguiram romper o ego, o orgulho, a soberba, conseguiram romper agora a prepotência, o lado avarento, que não olhou para as falhas, não olhou para aqueles que te criticam, ou para